Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos ler do verso 21 até o versículo de número 31, tá bom? Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Do 21 ao 31, nós daremos continuidade à nossa reflexão aqui sobre esta carta do apóstolo Paulo. Diz assim o texto bíblico: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém até aí. A gente vai refletir conversando aqui sobre esse texto, à medida que nós formos caminhando, porque como é um texto que trata de uma alegoria, às vezes para muitos pode parecer um texto bem confuso, né? Porque o uso da alegoria exige de nós a interpretação necessária para poder, dentro da história do Antigo Testamento que envolve Sara e Agar, nós compreendermos como Paulo está usando esse fato histórico de uma maneira alegórica agora no texto que ele escreve para a comunidade de Gálatas. Paulo não está usando a história de Agar e Sara de maneira histórica no sentido de querer explicar o que aconteceu no Antigo Testamento, mas ele está usando essa alegoria para poder comparar sobre o estilo de vida que o cristão deve adotar durante a sua caminhada dentro da ideia das obras da lei, ou melhor, das obras realizadas pela nossa própria força, e a dependência da graça de Deus. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, porque Paulo está dizendo da importância de todos aqueles que foram incluídos na aliança, que foram chamados para uma comunhão com Deus, que foram chamados para poder viver na dependência de Deus, confiando no Senhor. E eu queria hoje falar com você sobre 4 tipos de pessoas que a gente pode identificar na nossa caminhada. O ideal é a gente se auto-identificar, ao invés de identificar os outros, né? Porque a gente tem muito hábito de identificar os outros, né? A gente consegue, o fulano é assim, né? A pessoa se comporta dessa forma. E Paulo vai tocar num assunto que eu acho que é um assunto também que se torna muito prático para a gente, porque a gente pode avaliar a nossa vida com Deus. Porque quando Paulo começa a escrever esse texto, ele vai falar sobre a lei. Ele diz assim: olha, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Vocês não conhecem a lei? A lei, ela exige muito do ser humano. A lei exige um comportamento que nem sempre conseguimos executá-lo. Essa é a verdade da lei, é sobre isso que Paulo está dizendo. E quando Paulo ensina os cristãos a respeito da lei, ele não está dizendo que a lei não é importante, que a lei não tem o seu lugar, que a lei não está certa, até porque a lei que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento, ela revela a vontade de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que nós não podemos depender da lei para ter comunhão com Deus, porque se depender do cumprimento da lei para ter comunhão com Deus, nenhum de nós teríamos, porque nós desobedecemos a lei em algum ponto, e quem desobedece a lei em algum ponto é culpado de desobedecê-la como um todo. A questão da lei, ela é ligada a essa compreensão de que eu preciso cumprir a lei para ter comunhão com Deus.
É essa dependência da lei que Paulo coloca aqui. Essa obediência, no seguinte sentido, de que obedecendo a lei eu tenho comunhão com Deus. E Paulo está dizendo assim: olha, não. Você tem comunhão com Deus pela graça de Deus. E pela graça de Deus você vai cumprir a lei. É o inverso. É isso que Paulo quer que eles entendam. A lei não deixa de ser importante, porque ninguém aqui de nós diríamos assim: ah não, falar mal dos outros não tem problema. Alguém diria isso? Que é dar falso testemunho. Está na lei, não está na lei? A gente vai sair daqui e falar: não, agora a gente pode dar falso testemunho tranquilo. Está permitido. Está permitido? Não está. Mas assim, se a gente parar sinceramente para dizer assim: olha, quem aqui nunca falou mal de alguém? Quem aqui nunca coçou que alguém? Ah, não sei não. É o fulano. Você está entendendo? Você descumpriu a lei. Então, eu estou usando um exemplo da lei, uma ordenança da lei, para mostrar que a lei como um todo, ela está certa. Quando a lei diz: olha, não cobiçarás a casa, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás nada que o teu próximo tem. A gente sabe que a lei está certa, o correto é não cobiçar. Mas o ser humano cobiça. Às vezes quer um emprego e o outro é chamado para a vaga de emprego e fala: puxa, esse emprego podia ser meu. Por que eu não estou lá? Não é assim? Não adulterarás, está certa a lei está correta, mas lamentavelmente os homens e mulheres cometem erros, e não só isso, chega Jesus e diz: quem olhar de forma impura para uma mulher já cometeu adultério no seu coração. Olha como é que, tudo isso mostra que nós, lamentavelmente, não conseguimos cumprir a lei. Então o que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Gálatas é o seguinte: que se depender do nosso desempenho no cumprimento da lei, para que nós tenhamos comunhão com Deus, nós nunca teremos. Se partir de nós, não, você tem que ser uma pessoa corretinha, perfeita, você não pode errar, para Deus se manifestar na sua vida, você não vai conseguir ter comunhão com Deus, porque você vai pecar, você peca, nós somos pecadores. Pecamos por omissão, pecamos por atitudes, pecamos por pensamento, nós pecamos, somos pecadores. Então, quando Paulo fala com a comunidade, ele não está dizendo que a lei, ela perdeu o seu valor, que a lei não é correta, que a lei não precisa ser obedecida. Não, ele está dizendo o seguinte: a lei não é o caminho que conduz vocês à comunhão com Deus. É a graça de Deus que conduz vocês a essa comunhão. É a misericórdia dele, a compaixão dele, é o amor dele. E a partir desse amor dele revelado em você, aí a gente vai viver o nosso cotidiano vencendo o pecado diariamente, tentando cumprir a vontade de Deus. Deu para entender? A linha, porque às vezes a gente segue o raciocínio diferente. A gente quer começar da lei para chegar em Deus. E a gente tem que sair de Deus para cumprir a lei, porque senão, e mesmo assim a gente sabe da batalha que a gente enfrenta constantemente. Então, 4 tipos de pessoas. Pense comigo e tente se identificar onde você se encontra aí, de uma maneira muito sincera, viu? Primeira delas é as que cumprem a lei e dela dependem. Vou repetir: as que cumprem a lei e dela dependem. Quando eu falo cumprem a lei, eu me refiro a pessoas que entendem que elas estão fazendo tudo certinho. Elas não reconhecem, às vezes, alguns pecados que elas cometem. Por exemplo, às vezes elas identificam pecados na sexualidade, identificam pecados na questão de arrogância, mas às vezes elas não conseguem enxergar alguns outros pecados, que é a avareza, a indiferença. Mas a gente sabe que tem pessoas que às vezes enxergam o pecado num determinado tipo de comportamento e de outro não, certo? Então, na cabeça dessas pessoas, elas acham que elas cumprem a lei e elas precisam cumprir porque elas dependem delas. Elas entendem assim: para eu ter comunhão com Deus, eu preciso andar certinho, e eu vou andar certinho. E essas pessoas, às vezes, se tornam presunçosas. Elas acham que são melhores do que outras, porque elas cumprem a lei. É como aquele fariseu: ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano pecador aí não. Eu sou santo, fulano ali nossa, não sei, é perdido, é um perdido. Agora eu não, eu vou ser canonizado, né? A pessoa se torna presunçosa, e por se tornar presunçosa e entender que ela cumpre a lei da maneira como deve ser cumprida, e depende da lei, essa pessoa se torna moralista e se sente superior aos outros.
Então ela começa a condenar os outros. O fulano está errado por isso, está errado por aquilo, está errado por não sei o quê. Ela se julga alguém acima que pode determinar o que está certo e o que está errado na vida dos outros. Mas, lamentavelmente, até mesmo dentro disso, dessa atitude, essa pessoa experimenta sempre uma insegurança, porque ela fica naquela dúvida se de fato está tudo correto mesmo. É uma questão íntima, mas que ela não mostra no exterior, porque o exterior ela tem que ser perfeita, ela tem que apresentar uma imagem de perfeição. Então isso uma característica, ou não uma característica, mas uma atitude. Eu acho que é melhor a gente pensar em questão de atitude. É uma atitude de quem pensa que cumpre a lei e depende dela para ter comunhão com Deus, porque ele fala assim: olha, se eu não fizer tudo certinho, Deus vai me abandonar, Deus não vai me ouvir. Se alguma coisa de errado acontecer na minha vida, é porque eu errei em alguma coisa. Deus, por que o Senhor está permitindo isso? É uma linha de raciocínio. É difícil a gente pensar sobre isso e não identificar pessoas que a gente conhece, né? É difícil, né? Porque tem pessoas que convivem com a gente que são literalmente dessa forma, a linha de raciocínio delas é assim. E isso vai se demonstrando nas atitudes do cotidiano. Mas o mais importante para nós é a gente tentar enxergar se a gente está presente nesse grupo de pessoas. São os fariseus do século 21, né? É uma forma, e quando eu falo fariseu do século 21, não estou aqui colocando de uma forma pejorativa, no sentido de ataque, mas dizendo assim, é a compreensão dos fariseus do primeiro século, de que eles estavam corretos, que eles estavam sendo zelosos, que eles estavam defendendo o que era certo, e na ânsia de defender o que era certo, eles estavam fazendo tudo errado, tanto que Jesus os criticou. Mas eles faziam isso na plena certeza de que eles estavam cumprindo a vontade de Deus, porque eles estavam cumprindo a lei, eles estavam levando ao pé da letra aquilo que entendiam. Então essa é uma atitude muito presente em muitas pessoas da nossa sociedade pós-moderna. Segundo tipo de pessoas, as que desobedecem à lei, e dela dependem. Nesse segundo grupo de pessoas, eu queria que você pensasse comigo sobre pessoas que falam assim: tem que obedecer à lei, mas eu não obedeço. Ela é clara nisso. Ela fala assim: ó, a lei está certa, para ter comunhão com Deus tem que cumprir a lei, mas eu não cumpro. E isso não é inconsciente, como no caso anterior, de selecionar algumas coisas específicas. Nesse segundo caso, são de pessoas que desobedecem de maneira clara, consciente, mas entendem que a lei precisa ser cumprida para uma comunhão mais profunda com Deus. E aí, nesse caso, essas pessoas começam a se justificar pelas suas obras, pelas coisas que elas fazem. Ela fala assim: olha, não, eu estou cometendo um pecado. Ah, mas eu estou dando dízimo na igreja. Eu estou compensando, entendeu? Não, eu estou errado com tal atitude minha na empresa. Ah, mas eu ajudo todo mundo que precisa. Então, assim, eu dou cesta básica, passo a gente em casa, eu preparo um prato de comida, eu sou uma pessoa boa. Ela começa a querer compensar o peso de consciência que ela tem com boas ações, com obras. Ela começa a fazer as coisas de maneira coerente. Ela fala assim: não, olha, eu posso estar errado nisso, mas eu estou fazendo tudo isso aqui de bom. Então, na balança tem que ter um favorzinho para mim aí, né? Porque eu não estou tão errado assim. Então a pessoa começa a achar que ela se justifica pelas suas ações. Elas não vivem corretamente inclusive de acordo com a própria mentalidade delas, mas elas fazem o que elas podem. Isso faz das pessoas mais humildes no sentido de ter mais compaixão do outro e se pôr como igual ao outro. Porque ele fala assim: não, eu também erro, eu faço tudo errado, então eu não tenho que discriminar quem está junto comigo, porque o outro erra assim como eu erro. São pessoas mais tolerantes, são pessoas que conseguem conviver um pouco melhor com os outros, porque ele sabe que ele está errado também. Diferente, repito, do grupo anterior. O grupo anterior, mesmo errado em algumas coisas, ele não acha que ele está errado naquelas coisas, então ele se põe acima, ele é orgulhoso. Nesse caso não, a pessoa sabe que ela descumpre a lei, e ela por isso se torna mais solidária. Ela fala assim: não, do mesmo jeito como eu estou errado, estou equivocado, o outro erra também, então estamos juntos nessa mesma caminhada, né? Então a pessoa vai seguindo com essa certa tolerância, mas ela é assolada pela culpa,
porque ela se sente culpada, ela sabe, ela tem consciência de que ela tem erros, ela tem oscilação de humor, tem dias que ela está bem, tem momentos que ela não está bem, as coisas vão acontecendo, e ela sempre sofre com uma baixa autoestima, porque ela nunca consegue atingir o padrão que ela sabe que deveria atingir. Por que que ela acha que ela tem um padrão? Porque ela sabe que a lei, na cabeça dela a lei, tem que ser alcançada, mas ela não alcança, então ela já desistiu disso, ela desobedece conscientemente. Você consegue pensar em pessoas que vivem assim? Será que nós vivemos assim? Como é o nosso comportamento? Deu para entender a diferença das duas por enquanto? Se tiver alguma dúvida, ou alguém quer dar alguma contribuição? Alguém? Terceiro tipo de pessoas: as que desobedecem à lei e dela não dependem. Aqui nesse caso é a pessoa assim, ó, eu não cumpro a lei, não vou cumprir e não tenho que cumprir, ponto. É diferente do anterior. O anterior não cumpre, mas acha que deveria cumprir. Esse não cumpre e entende que não deve cumprir. Descarta o conceito de lei de Deus de maneira total, dizendo, não, essa lei de Deus aí não tem nada a ver com a vida hoje, acabou, né? São pessoas que se tornam intelectualmente mais secularizadas, elas são pessoas que têm um raciocínio lógico muito aguçado, e se tornam relativistas em todos os assuntos. Tudo é relativo, tudo depende. Então a espiritualidade dessas pessoas começa a se tornar muito vaga, porque não existe absolutamente nada que seja absoluto ou concreto para ela, tudo é relativo. Então essas pessoas têm os seus próprios padrões morais e insistem nos seus padrões morais, ou seja, ela cria o seu próprio padrão, o que é certo, o que é errado para mim, é isso e isso, acabou, esse é meu estilo de vida, é assim que eu vou viver e ponto. Ninguém tem nada a ver com isso. No subconsciente delas, não há o dever de obedecer um conceito divino, elas podem viver da maneira como elas bem entendem. Essas pessoas também se tornam mais tolerantes, porque cada um vive da maneira como quer, e a pessoa passa a ter um forte sentimento de justiça pessoal. Não, se eu fizer o que eu entendo ser certo, se eu estiver cumprindo os meus deveres de acordo com a minha consciência, ok, e cada um segue a sua vida e vamos embora. Essas pessoas também se sentem superiores a outras pessoas, porque elas acham que o conceito lógico delas, a maneira como elas vivem a vida, está acima das outras pessoas. Então são pessoas mais intelectualizadas, para elas tudo é racional, tudo é muito correto dentro do pensamento, elas não obedecem à lei e entendem que a lei não deve ser obedecida mesmo, que acabou. Terceiro grupo. Difícil, né? Quer falar? Deixa eu levar o microfone. Aí a gente está falando da lei de Deus, né, do direito canônico e tal, mas trazendo para o direito secular, a definição de lei é que lei é uma regra geral que, emanando de autoridade competente, é imposta coativamente à obediência de todos. Todos têm que obedecer. E também há um brocardo em latim que diz: ignorantia legis nenem excusat. Ninguém pode alegar em seu favor a ignorância ou o desconhecimento da lei. Ninguém. E só para uma menção aqui, no Brasil nós temos mais de 150 mil leis, decretos e portarias. Então como é que vai cumprir tudo, né? Se ninguém pode alegar que desconhece. É terrível, né? Mil e? Mais de 150 mil. Mais... Olha só, 150 mil leis. Espero que você esteja cumprindo. Hã? Só 10. Só 10 nós não estamos cumprindo direito, imagina. Imagina 150 mil. Né? Mas olha como a questão da lei ela é importante, porque ela faz parte da nossa convivência social, não tem jeito. Aonde o ser humano está presente, é necessário que exista regras, exista leis. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa saber os limites, senão a gente sempre invade o espaço,
do outro, né? E o quarto grupo de pessoas são as que obedecem à lei e dela não dependem. Olha só o quarto grupo. As que obedecem à lei e dela não dependem. Em que sentido isso? Cristãos que compreendem que a sua comunhão com Deus se dá pela graça de Deus, vivem a liberdade do Evangelho, que o sacrifício de Cristo proporcionou na cruz, mas obedecem à lei de Deus por prazer, por gratidão. Cumpre aquilo que Deus colocou como regra para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade, não para ter comunhão com Deus, mas porque já tem comunhão com Deus, cumpre as suas regras, vivem essa liberdade, obedecem à lei por alegria, não por obrigação. As pessoas que vivem assim se tornam mais tolerantes porque ela sabe que o ser humano é pecador e está num processo de santificação, então é um processo de caminhada, se torna mais solidário porque ajuda as pessoas, está sempre atento às necessidades, e se torna mais confiante também, porque sabe que mesmo pecando, Deus vai corrigir, Deus vai orientar, Deus vai disciplinar, e a sua fé vai ser fortalecida. Então, esse quarto tipo de pessoas são aquelas que obedecem à lei, mas não obedecem à lei porque depende dela. Nossa, eu preciso obedecer à lei para que eu possa ter comunhão com Deus. Não, obedece à lei porque Deus tem comunhão com ela e essa comunhão leva essa pessoa a uma atitude de gratidão. Quando você convive com alguém a quem você ama, você quer fazer o que é bom para quem você ama, porque você não quer machucá-la, ofendê-la, né? Assim, poxa, eu vou ofender, eu vou trair, eu vou fazer maldade para alguém a quem eu amo e me ama. Não, eu quero viver bem. É essa a lógica da lei no Evangelho. A gente cumpre a lei por alegria e comunhão que nós temos com Deus, e não para ter comunhão com Deus. E é sobre isso que Paulo está tratando nesses versículos, está dizendo assim, para os cristãos de Gálatas: vocês não devem pôr a lei como intermediário entre vocês e Deus. Vocês não precisam disso. Quem é intermediário entre vocês e Deus é Cristo. Se vocês fizerem isto, na compreensão de que precisa cumprir a lei dos judeus para serem aceitos por Deus, vocês estão retrocedendo ao invés de estar prosseguindo. Vocês estão confundindo. E aí ele usa a analogia de Sara e Agar para explicar isso. E é tão interessante porque Paulo, de maneira retórica, né, no seu argumento, ele faz uma inversão do que os falsos mestres, lá os mestres rivais, estavam dizendo. Porque os mestres rivais estavam dizendo assim: olha, vocês são gentios, portanto vocês fazem parte da descendência de Ismael, que são gentios, não pertencem à aliança. Era um argumento usado pelos mestres rivais. Quando vocês aceitam a lei, vocês se tornam verdadeiramente filhos de Abraão, e vocês agora estão sob a lei, sob a aliança, quer dizer, estão sob a aliança, vocês têm que cumprir. Essa é a lógica dos mestres rivais. Aí Paulo chega e fala assim: não, é inclusive o contrário. Ele usa os mesmos argumentos, mas ele diz assim: olha, foi feita uma promessa a Abraão, e a promessa feita é que ele teria um filho, que teria uma grande descendência. Essa é a promessa. A promessa de que ele deveria confiar em Deus e viver pela confiança em Deus. Só que o que aconteceu? Abraão, com Sara, tentou resolver as coisas segundo a força humana. Como Abraão já era velho, Sara era estéril, Deus havia feito uma promessa, Sara chega para Abraão e diz: olha, eu estou já avançado de idade, não tenho condições de ter filhos, pega a minha serva Agar, deite-se com ela e você vai ter um filho com ela. E Abraão aceitou isso. Foi, se deitou, naquele período era permitido pela cultura deles ter mais do que uma mulher e ter concubinas. Ele teve esse filho, que foi um filho pelo esforço humano, pela tentativa dele de resolver. Depois de 14 anos, Sara engravida, tem o filho que é o filho da promessa, que Deus haveria de cumprir pela sua graça, pelo seu poder, não pela atitude humana e forçação de barra de Abraão. E Paulo pega essa história e diz assim: olha, Abraão teve um filho com Agar porque ele quis agir de acordo com a vontade humana. Mas o filho da promessa é aquele que nasceu do milagre de Deus, da graça de Deus. Se vocês tentam cumprir a lei, vocês estão se comportando como a descendência que representa a alegoria de Agar, ou seja, tentando fazer do jeito humano, com as forças humanas. A graça de Deus é a dependência total de Deus. Ou seja, Paulo inverte,
dizendo que os próprios judeus estavam se comportando como os filhos da descendência de Ismael, ao invés da descendência dos filhos de Abraão. Essa é a lógica argumentativa de Paulo com eles, dizendo assim, olha, até os judeus estão se comportando como o filho da escrava, ao invés do filho da que foi liberta. Essa é a forma de Paulo argumentar com eles aqui. Todos esses versos que a gente leu, de uma maneira resumida, né, bem resumida, foi o que foi dito pelo apóstolo Paulo. Né? Ele vai dizer desses dois nascimentos, olha só, para você entender o texto, eu vou continuar, olha o versículo 22, vou começar do 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, que é Agar, e a outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O que é nasceu segundo a carne? Nasceu segundo a força humana, nasceu de uma tentativa de Abraão e de Sara de resolver o problema. Ou seja, o que eu posso fazer para resolver isso? Deus vai dar um filho para a gente que vai ser uma grande nação. Como é que a gente resolve isso então, já que você está velho e eu sou estéril? Isso é a carne. E Paulo está dizendo assim, quando você acha que a tua comunhão com Deus depende de você cumprir a lei, é carne. Você tem que entender que você só consegue dobrar os seus joelhos e buscar a face de Deus pela misericórdia dele, porque você é falho e pecador, não tem jeito. Aí ele diz, o da livre, mediante a promessa. Deus fez uma promessa. Estas coisas são alegóricas, eu reforço o que eu falei no início da aula. Ele usa de maneira alegórica a história. Ele não está entrando em questão ética, ele não está entrando em questão de justiça social, porque quando a gente vai reler a questão de Sara e Agar, a gente pode fazer uma leitura nessas perspectivas, né, da mulher que é escrava, é posta para fora, como Deus cuida dela, é outra conversa, certo? Por isso esse texto tem que ser lido nessa perspectiva de que Paulo está dando, não dá para você ir lá no Antigo Testamento fazer uma leitura diferente, você tem que ler o que Paulo quer passar. Então Paulo é bem enfático, eu estou usando essa história como uma alegoria, ponto. E ele então vai dizer, olha, são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Por que Monte Sinai? Aonde foi dada a lei. Se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Voltando, a lei está errada? Não. Só que a lei em si não é o que nos mantém em comunhão com Deus. A lei mostra o nosso pecado humano, mostra as nossas falhas. Esta é Agar, ou seja, na alegoria simboliza Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Então ele vai um pouquinho mais adiante e fala sobre a cidade de Jerusalém. Quando ele fala que corresponde a Jerusalém atual, ele está usando o quê? A cidade como um exemplo, onde as pessoas vivem pelo esforço humano, uma cidade onde há muitas coisas marcadas pela injustiça humana, pela atitude humana, pelo comportamento humano, a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, que é a nossa mãe. Aí ele está dizendo sobre uma vida de liberdade. Olha, Jerusalém lá de cima, ele resgata aqui a ideia da vida eterna, a ideia da vida de plenitude, de uma vida perfeita com Cristo. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Ele está dizendo, olha, alegre-se, porque você que confia na promessa, você que confia em Deus, vive para a glória de Deus, depende exclusivamente da graça de Deus, você vai dar frutos mais do que uma mulher que pode gerar filhos. Você pode viver as promessas de Deus. Ele volta à ideia de Sara, que era uma mulher estéril, que não poderia dar uma descendência a Abraão, exceto pela misericórdia e pela graça de Deus. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Aí Paulo volta e fala, e vocês são filhos da promessa como Isaac, vocês não são da descendência de Ismael. Vocês não estão sobre a ideia de que a comunhão de vocês com Deus se dá pelo cumprimento da lei. Vocês estão dentro da aliança que foi firmada, que é pela graça de Deus, que as promessas de Deus se cumprem. Vocês estão alinhados a ela. Por isso, vivam como quem depende da promessa. Aprendam com a história de Abraão, que tentou resolver na sua própria força, mas teve que aprender a descansar e esperar e saber que a promessa de Deus se cumpre. E é difícil para a gente esperar, né? A gente pode fazer com a nossa força, não? A gente gosta.
Você já teve uma situação que você falou assim, Deus, por que não acontece? Por que essas coisas sempre acontecem comigo, nunca resolve? E você fica lá um tempo lamentando, parece que nunca se resolve. Quando Deus faz o que você tanto esperava, assim, ou aguardava, não porque você queria, mas porque era a vontade dele, parece que não foi tanto tempo assim. Né? Parece que, nossa, parece que fazia tanto tempo que eu estava pedindo, e de repente, do nada, né? Você esquece todo aquele tempo que você ficou em angústia, né, em sofrimento. E ele vai dizer, como porém, versículo 29, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, olha só. Ele reforça, ele fala, como aconteceu na história de Ismael e na história de Isaac, que um perseguia o outro, Ismael perseguia, tinha aquela treta toda, né, entre Agar e Sara, que o menino ficava zombando de Isaac, a Sara se sentia oprimida ou atacada, zombada por Agar, tem toda essa história, e ele diz assim, na alegoria dele, ele coloca, olha, segundo como isso acontecia lá na história de Abraão, acontece hoje. Aqueles que acham que a dependência da vida com Deus depende da lei, está perseguindo vocês que estão vivendo no Espírito. Paulo traz isso de uma maneira muito, muito clara no versículo, ele está dizendo, vocês estão sofrendo a mesma coisa, só que vocês têm que viver na promessa. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então Paulo termina aqui esses versos dizendo assim, olha, vocês são chamados a ter comunhão com Deus pela sua graça. E eu queria que nós pudéssemos aqui no encerramento da nossa aula, dedicar alguns minutos para pensarmos nisso. Nós somos livres em Cristo. E nós somos em Cristo chamados a termos comunhão com Deus. E a comunhão nossa com Deus se dá pela graça de Deus. Nós somos pecadores que estamos num processo de transformação, de amadurecimento. Nós vamos sendo moldados por Deus. E nessa comunhão com Deus é que nós somos moldados. Eu quero dizer com isso o seguinte: nós não mudamos o nosso comportamento, nós não mudamos o nosso pensamento, nós não mudamos a nossa atitude, se não for a ação do Espírito de Deus em nós. Nós não conseguimos mudar. Você não consegue deixar de ser uma pessoa irritada o tempo todo, se não for o Espírito de Deus transformar você. Não adianta você só querer respirar fundo, contar até 10, não adianta o esforço humano tão somente, você vai perder a cabeça. A gente só muda se o Espírito de Deus nos mudar. Como eu falei da lei, e falei sobre alguns aspectos, até mesmo práticas, por exemplo, o adultério. O adultério, ele não é vencido tão somente pela força humana, dizendo assim, não, então tá bom, acabou. Você pode ver que, por mais que comportamentos como este destrua famílias, a pessoa fica presa no pecado. Ela fica presa, ela está amarrada. Só a decisão humana não é suficiente, só a força humana não é suficiente. É preciso o quê? A transformação do Espírito. É o Espírito que transforma o coração humano. Dar falso testemunho, como nós falamos aqui também, é algo muito presente. E para mudar uma atitude, uma fala como essa, não adianta só a gente querer observar, não vou falar nada, não vou inventar, não vou. É preciso que o Espírito de Deus mude a gente. Então a mudança, ela se dá não na observância da lei, a mudança se dá na comunhão com Deus. É a comunhão com Deus que transforma a gente. Por isso o cumprimento da lei se torna algo de alegria e satisfação, porque você tem prazer, alegria em cumprir algo que você vê Deus te transformando, Deus mudando os seus valores. Quando se trata do caminho inverso, de criar regras para mudar a nossa vida, não há mudança. Isso acontece, eu vou trazer de uma forma mais social para a gente, na vida de adolescentes que estão passando por uma fase de mudança. Quero aqui que você entenda essa comparação numa questão de mudança de mentalidade mesmo, porque o adolescente passa por isso.
E faz parte do crescimento. Quem aqui convive com adolescentes ou conviveu, você sabe a dificuldade que é por regras. É difícil. Você chegar, não, a partir de hoje você não faz mais isso. Adianta. Fala a verdade, adianta. Ele pode não fazer na tua frente, mas faz nas costas. Porque a regra pela regra não muda, não muda. Não tem jeito. Quem que muda? O Espírito Santo de Deus que muda o coração da gente. É a graça de Deus que muda a gente. É importante a regra, é importante a lei? É importante. Mas a gente tem que ter consciência que ela não muda. Se você pegar lá o Antigo Testamento e ler a lei, os 10 mandamentos, né, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás diante de ti imagem e escultura, honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias sobre a terra, todos eles, seja na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, né, que os 10 mandamentos têm isso, e toda a lei também, porque a lei não se resume só aos 10 mandamentos, o decálogo, mas você tem todo o Antigo Testamento ali, principalmente o Pentateuco, né, trabalha com as leis. Quando você olha para tudo aquilo, aquilo nos torna consciente, mas não muda. Agora Deus muda, o Espírito de Deus muda, o Evangelho de Cristo muda. Então é essa comunhão que nós temos com Deus, que os Gálatas estavam tendo, que Paulo está dizendo, olha, não é a lei que vai transformar vocês mais crentes ou menos crentes. É a comunhão com Deus fará de vocês cristãos maduros. Portanto, vivam em comunhão. Então nós precisamos buscar essa comunhão com Deus diariamente. Como? Oração, né? Orar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus, abrir o nosso coração para o Senhor, ler as Sagradas Escrituras, refletir no texto bíblico, meditar na palavra do Senhor, buscar, colocar diante de Deus as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Essa é a comunhão que nós somos chamados por Deus. E quando nós errarmos, apresentarmos diante de Deus com os nossos erros, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo para que Deus nos restaure e prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a caminhada. E que Deus nos ajude nisso, porque nós somos filhos da livre e não da escrava, mané? Verdade. Eu lembrei aqui de uma frase de um senhor lá de Assis, faz tempo, que ele falava assim, ó, quem menos fala, menos erra. Quanto menos a gente fala, menos a gente erra, né? Porque quanto mais a gente fala, não adianta, mais chance de falar o que não deve, acaba tendo. Boca fechada, né, da mosquito. Amém. Amém, gente. Gente, que Deus nos ajude, que Deus abençoe o nosso domingo, que possamos buscar em Deus o fortalecimento da nossa comunhão com Ele. Dedique tempo no seu dia a dia à oração, à busca, à intercessão, ouça louvores de adoração a Deus e ore, leia a palavra de Deus, procure essa comunhão profunda com o Senhor e saiba que nessa comunhão, nessa intimidade, Deus vai transformando a gente e vai transformando a gente à sua imagem e semelhança, né, conforme Ele disse para nós, né, que Deus vai nos transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor eterno, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui com meus irmãos e irmãs, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, obrigado porque o Senhor nos chamou a uma comunhão profunda contigo, mesmo sabendo que nós não teríamos capacidade, competência para cumprir a lei, o Senhor ainda nos amou, enviando Jesus Cristo para morrer naquela cruz em nosso favor e nos levar a essa comunhão profunda. E agora, Deus, nessa comunhão nós pedimos que o Senhor nos ajude, molde o nosso coração, naquilo que erramos, naquilo que pecamos, naquilo que falhamos, mostra para nós, ó Deus, mostra e molda a gente, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir, muda a maneira como reagimos diante das coisas, ó Deus. Nós confessamos que por força própria, por esforço humano, nós não conseguiremos, mas com o socorro do Senhor, com a ajuda do Senhor, na dependência do Senhor, nós cremos que poderemos, ó Pai, que seremos moldados e transformados dia após dia. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe.